Bom, depois dessa parte aí das preposições acidentais, que a gente olhou os casos do como, vamos partir, né? Depois da gente conhecer aí cada tipo de preposição, a gente precisa lembrar que preposições, né, algumas delas, principalmente as essenciais, elas podem se juntar a artigos, a advérbios e a pronomes, tá? E essas junções, algumas delas recebem nomes específicos, tá? Isso é chamado de combinação e ou contração de preposições, tá? Isso só vai acontecer com essas 4 criaturas aí, né? O a, o de, o em e o por, tá? Certo? Enfim, mas apenas quando se juntarem a essas classes que a gente já falou, ou artigos, ou advérbios, ou pronomes, tá? E, é claro, não são todos os momentos, todas as ocasiões, tá? E dependendo aí de como ocorram essas junções, a gente vai ter, então, o que a gente já anunciou no título, ou uma combinação ou uma contração, tá? Dessas preposições com artigos, advérbios ou pronomes. Mas qual é a diferença entre combinação e entre contração de preposições? E com quem vai ocorrer? Com qualquer uma delas? Vamos olhar isso agora, tá? Então, bora lá para a combinação de preposições. Quando é que você tem combinação de preposições? Vamos lá. Quando é que ocorre a combinação? Ela ocorre apenas quando a preposição é unida lá à classe gramatical, né? Enfim, ela não provoca perda nem alteração de letras ou fonemas. O que são fonemas? São sons. Então, a combinação acontece quando não tem alteração de nada. Uma preposição se junta a uma dessas outras 3 classes, ou artigos, né, ou pronomes, né, ou advérbios, e não há nenhuma alteração no formato nem da preposição, nem nenhuma dessas 3 classes, tá? E isso vai ocorrer apenas com uma preposição. Qual a preposição? Apenas com a preposição a. Apenas com a preposição a. A gente só vai ter combinação com a preposição a. Com o de, com o em, com por, aí já vai ser outra parada, né? Qual outra parada? O que sobrou? A contração. Aí depois a gente vai ver isso, tá? E olha só, quando você tem o a se juntando com artigos definidos, masculinos, o que é que vai rolar? O a, o. Você vai ter o a mais o que vai rolar o ao, não é isso? Se tiver no plural, vai ser aos. Não é assim? Repare que você não tem a perda nem do a, nem alteração, nem do o, nem do os. Tá claro isso? Não há alteração. Então, aqui não há perda, nem alteração. Nem de letras, nem de sons. Né? Nem de letras, nem de sons, nem de fonemas. Tá claro isso? E quando não há perda, aqui é só a combinação. Então, por isso, só se combinaram. Só a combinação. Não botei o a aqui, vamos botar para ficar bem anotadinho. Só a combinação. Tranquilo? É isso que a gente tem que lembrar, tá? E saber. Exemplo, para você ver no exemplo. Lembrando que preposição é requisitada para alguém antes, tá? A gente não vai deixar de olhar para isso não, tá? Então, olha só. Quando você tem aí a frase dizendo as crianças foram aos parques, repare que você tem aqui a preposição a, não é isso? Que se junta a quem? Se junta ao artigo o, que tanto pode estar no singular quanto no plural, já botei ali o plural, né? Lembrando que a preposição aqui é pedida por quem? Pelo foro.
né? O foram é o nosso verbo. Ele é o nosso termo. Qual é o nome desse maluco mesmo? Termo regente, né? Ele é que é o termo regente, porque ir pode requisitar a preposição a, sempre que você vai a, né, a algum lugar, né? O ir pode pedir algumas preposições. Você pode ir a algum lugar, para algum lugar, né? Você pode ir até algum lugar, você pode ir por algum lugar, você pode ir de um lugar a outro, ou para outro, ou até outro. Normalmente, essas são as regências oficiais para esses verbos com ideia de lugar. O ir, vir, voltar, chegar, né? Certo? A gente costuma usar, eu sei que no dia a dia a gente costuma usar ir em algum lugar. Não, no dia a dia a gente usa, mas a regra não aceita, tá? Ir em, a regra não aceita, tá? Isso a gente usa só na fala, no popular, mas é um uso, segundo a norma, um uso errado, um uso equivocado, tá? Enfim, aqui você tem então o termo regido, né? Aqui está o termo regido, beleza. Ao parque ou aos parques, tanto faz, não vai mudar nada. E o que você teve aqui é uma combinação. Quando você tem uma combinação, qual é a classificação gramatical correta? Você chama o cara de preposição ou chama o cara de artigo? Quando você tem a combinação, aliás, vai valer para contração também, dependendo da classe que vier depois, a rigor você chama pelo primeiro elemento. Você vai classificar isso aqui como uma preposição. Tá claro isso? Quando se junta ao artigo, vai ficar valendo chamar de preposição. Tá claro? Nem vou botar a palavra artigo aqui para não embolar o seu raciocínio. Tá claro? Tá beleza? Na paz? Aliás, deixa eu botar com outra cor, né, para ficar maneirinho. Aqui, a classificação é chamar de preposição. Se te pergunta o ao, na frase as crianças foram ao parque ou aos parques, é classificado como o quê? Preposição, artigo, pronome demonstrativo. A resposta é preposição. Tá claro? Beleza? Bom, você também vai ter combinação quando você tiver a preposição a se juntando, se encontrando com o onde, que é um advérbio de lugar. É isso? Onde é um advérbio de lugar. Tem a ver com localização. Então, olha só. Quando você junta lá o a com onde, você tem o aonde. Lembrando que para você ter como usar o aonde, você tem que ter um termo regente. Você tem que ter um termo regente que peça a preposição a. Certo? Se não tiver, não pode dizer aonde. Vai ser um erro, tá? Isso você já tem que se ligar. Vou te mostrar na frase aqui agora parada. Você tem vou aonde a galera foi, No vou aonde a galera foi, você está vendo que você tem aqui o azinho, junto do onde, não é isso? Beleza, Vou aonde. Quem é que pediu esse azinho? Quem pediu foi o verbo ir, Tá aqui o verbo ir, que eu já te mostrei no caso anterior, que o verbo ir pode pedir a preposição a, É ir a, ou ir para, ou ir de, ou ir por, ou ir de um lugar a outro, ou para outro, ou até o outro. Certo? Então,
aqui o cara está sendo o termo regente. Tranquilo? E está aqui o aonde sendo o termo regido. Né? Beleza? E aí, nessa hora, como é que você chama o cara aqui? Bom, você tem a preposição que se combinou, né? Repare que aqui você não tem perda nenhuma, nem do a, nem do onde, nenhuma letra se perdeu, nenhum som se perdeu. Então, aqui você tem uma preposição com advérbio. Quando tem preposição com advérbio, como é que você deve classificar o cara? Aí, você vai classificar pela outra classe. Aqui você vai classificar como advérbio de lugar. Aí você fala assim, ué, mas não falou que era para classificar como preposição? Mas você só vai classificar como preposição? Vamos voltar. Quando tiver junto de quem? Quando tiver preposição junto de um artigo. Quando tiver a preposição mais artigo, aí você chama de preposição. Quando é preposição com outra classe, aí você vai dar o nome da outra classe. Você vai classificar pelo nome da outra classe. Ou seja, vai sobrar advérbio e vai sobrar pronome. Tá? Certo? Só vai chamar de preposição quando estiver junto do artigo. Tranquilo? Tá? Então, foi o segundo caso? Então, esse foi o segundo caso. Tá? Então, era isso que você tinha que observar. Joia? Certo? Se você quisesse, aqui não tem um terceiro exemplo, mas se você quisesse olhar um terceiro caso com pronome, na verdade, já vai cair lá nas contrações, porque aí vai ter perda, vai ter alteração de letras ou sons. Tá legal? E a gente vai ver isso já já.